Alvorada despertando com você, alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Aê! Começando mais uma Alvorada com alegria, com música. É com você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Nando Garcia, estou aqui com você e também toda a equipe que está aí nos bastidores, as técnicas e técnicos, e especialmente com o nosso querido Toninho Ciardulo. Olá, Toninho, como é que vai? Olá, meu querido amigo, fraterno irmão. Fraterno irmão é bom, hein, Nando? Querido Nando, aos telespectadores, é um prazer estar de novo juntos aqui, né? Para a gente bater um papo, contar umas histórias, né, Nando? É verdade, contar história, trocar ideias, vibrações. E hoje nós vamos falar sobre o tema do programa aqui, a pauta do nosso programa é disciplina, disciplina e disciplina. A gente lembra aquela passagem, né, que o Chico temia ele não estar à altura do compromisso, né? Também receava ser abandonado pelos bons espíritos e Emmanuel, né, lhe garantiu que isso não aconteceria. Então, desde que ele se dedicasse com o trabalho, ao estudo, ao esforço do bem, e Emmanuel então propôs a Chico, né, 3 pontos cruciais, né, para o bom desempenho dessa tarefa, que seriam o primeiro, disciplina, o segundo, disciplina, e o terceiro, disciplina. Então, a gente vai encontrar essa história aí em alguns livros, algumas passagens, e a gente buscou aqui, né, no site Espírito Imortal, né, aqui pela internet, e a gente lembra que essa passagem, né, Toninho, ela aconteceu próximo, assim, acho que foi de um rio, de um lago ali, de uma cachoeira, alguma coisa assim, no meio da natureza, e Chico deve ter tido uma conversa ali, além dessas 3 demandas aí, ou desses 3 aconselhos, né, do Emmanuel, e ficou gravado aí na história, né, no início da história do nosso querido Chico. E parece-me que você esteve lá, né, em Pedro Leopoldo, né, Toninho, nesse local onde aconteceu esse fato. Sim, Nando, eu estive lá perto, né? Tive o prazer de ir algumas vezes lá para Pedro Leopoldo, que é um lugar maravilhoso, uma energia fantástica, né? Aquela cidade e a Fazenda Modelo foram totalmente preparadas para o trabalho do Chico, o trabalho mais denso das grandes obras, né? Foram Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, os grandes romances do Chico e do Emmanuel, e a série André Luiz, que foram feitos lá. Depois o Chico teve uma obra mais esparsa, mais dispersa, né? Uberaba, muito boa também, mas não com o mesmo peso, né? Aquela cidade tem uma energia muito boa. E ali foi o seguinte, Nando, como você bem lembrou, era um açude que tinha ali, né? Um açude, tinha um ribeirão ali, e o Chico estava ali meio desacorçoado, porque assim, ele começou a receber as mensagens, né? Ele via espíritos, via uma série de coisas, mas ele não entendia ainda muito bem como é que ia ser o trabalho dele. Vamos comparar com a gente, né, Nando? Porque a gente tem que comparar com a gente. Muitas vezes a gente pensa assim, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho mediunidade? Será que eu tenho alguma missão especial? Será que eu vou fazer um programa que nem o Nando Garcia? O que eu tenho que fazer, né? E assim, né, o Chico estava meio pensando, né, com aquela mediunidade toda, ele não sabia bem como encaminhar isso. E aí, ele, naquele momento assim, apareceu o Emmanuel e disse para ele, né, que ele precisaria ter 3 coisas para fazer o trabalho, que era disciplina, disciplina e disciplina, como você bem falou.
Isso é só para o Chico? Não, é para todos nós. Mas agora nós vamos desmembrar essas 3 disciplinas, né, Nando, que é muito interessante. Eu vou compartilhar com você e com algumas pessoas. Acho que eu já falei com você alguma coisa, né, Nando? Porque eu ficava pensando, por que ele falou disciplina, disciplina e disciplina, né? Porque foi interessante, né? O Chico perguntou assim, qual a primeira coisa? O Emmanuel falou assim, disciplina. Aí o Chico falou, qual a segunda? O Emmanuel falou, disciplina. E qual a terceira? Disciplina também. Mas será que ele falou isso por acaso, né? E eu cheguei a uma conclusão há um tempo atrás, e vou compartilhar com vocês, e cada um reflete e se concorda com isso ou não, né? Assim, ó, primeira coisa, eu vou falar para vocês assim, ó, tem um livro, Nos Domínios da Mediunidade, onde o mentor, o Aulus, ó, que nome bonito, hein, Nando? Aulus. Ele está falando com o André Luiz e um companheiro do André Luiz que estão lá nos estudos, né? Né? E ele fala assim, para eles, que a mediunidade exige 3 coisas. 3 coisas. Olha só interessante, 3 coisas. A primeira, autoconhecimento. A segunda, conhecimento. E a terceira, prática do bem. Quando eu estava lendo esse livro, alguns tempo atrás, o meu amigo espiritual falou assim, olha as 3 disciplinas aí, ó. Por quê, Nando? Olha só, disciplina no autoconhecimento, ó, se conhecer profundamente, Nando. Disciplina no conhecimento. O que é conhecimento? É estudo de tudo, Nando. Da doutrina espírita, mas é também de matemática, química, física, biologia, história, geografia, agora física quântica, mecânica quântica, tudo que você puder. E a terceira disciplina, prática do bem. Por que é isso, Nando? Olha só que interessante, isso é muito bacana para qualquer pessoa, para todos nós. Ó. Primeira coisa, autoconhecimento. É se conhecer em profundidade, é se olhar com humildade lá no fundo e ver assim, olha, eu tenho coisas boas, tenho coisas que não são tão boas, né? Se conhecer, falar assim, do que eu sou capaz? Eu sou capaz de mentir? Eu sou muito orgulhoso? É olhar para você ver o que você, como você está. Olhar profundamente, se conhecer. Segundo, estudo. Mas se você se conhece e tem estudo e não pratica o bem, não adianta nada. Vamos supor que eu sou uma pessoa que tenho muito conhecimento, uso meu conhecimento para inferiorizar as pessoas. Vamos supor que eu tenho muita força, Nando, e uso a minha força para derrubar as pessoas e não para levantar, né? O conhecimento, como a gente já falou, Nando, o conhecimento incha, mas o amor edifica, né? O Então, intelecto, conhecimento com né, prática. Toninho? Muitas vezes o intelecto, a pessoa que quer intelecto, intelectual, o que adianta? Né? Se não Não colocar adianta, isso, né? sabe, se conhecer é muito importante, que já Sócrates, né, já dizia lá, né, aquele filósofo, né, conheça-te a ti mesmo, Jesus também disse isso, e muitos pensadores, a gente precisa se conhecer. Agora, a prática é realmente aquilo tudo que a gente precisa desenvolver para que essas coisas, como o autoconhecimento e o conhecimento, tenham uma validade, né? Eles possam valer, possam ter, né, uma valia. Sim. E, Nando, no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, como é que eu faço para vencer as minhas dificuldades com mais tranquilidade? Os espíritos respondem para ele, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, 3 coisas, ó. Autoconhecimento, conhecimento. Nós precisamos ter disciplina nisso, Nando? Sim. O Chico teve disciplina nisso? Uau, cara. Teve disciplina nisso, Exemplo olha. maravilhoso, né? Disciplina no autoconhecimento, porque o Chico sabia das suas fragilidades. Ele sabia das suas fragilidades. Por isso mesmo, ele falava que era um cisco, ele tinha aquela questão da humildade, porque ele se conhecia. Ele estudava tudo, a doutrina, ele gostava de ler filosofia. Eu falei com o filho dele uma vez, o Eurípides, né? O Eurípides, filho do Chico, adotado, né? Que ele gostava de ler livros de filosofia, de tudo, para entender as coisas. E prática do bem, nem se fale, né? É o que Não é mais verdade? ele fazia era
essa prática do bem, né? É onde ele colocava esses ensinamentos que ele buscava através do estudo, do se conhece a ti mesmo e também do que os espíritos traziam para ele, né? Então, essa síntese que o Emmanuel coloca, né, de disciplina, o Emmanuel poderia, né, naquele momento, talvez pode ser que até tenha acontecido, né? Perto lá daquele açude, daquele lugar bonito, como um filósofo, colocar várias coisas bonitas para o Chico, mas ele procurou sintetizar, ou então talvez ele deve ter dito várias coisas para o Chico, e o Chico falou, mas como que eu vou guardar tudo isso? Como tudo isso eu vou colocar em prática? Então ele diz, então vamos sintetizar isso. Disciplina, disciplina, disciplina. Ele podia colocar outras coisas, né, Toninho? Eu fiquei pensando, né? Por que ele usou justo disciplina? Ele podia colocar, você tem que seguir, seguir todas as regras. 2, seguir todas as regras. 3, seguir todas as regras. Ele podia colocar várias coisas, mas o disciplina, ele sintetizou, né, ali, naquele momento e depois, para que isso pudesse ser passado para as outras pessoas, e o Chico seguiu à risca isso. No tanto que ele falou, olha, para começar, você vai ter que psicografar uns 30 livros. E o Chico psicografou quase 500 livros, né? Então, veja que coisa. Se a gente se disciplinar para fazer, de repente, algo que a gente que deseja fazer, né? A coisa pode ir tão bem e ampliar como o exemplo que o Chico nos deu, né? Com certeza, mas tem um fato que eu vou agregar a essa fala do Aulus, lá nos Domínios da Mediunidade, né? Que é uma história de um camarada chamado Patanjali. O Patanjali foi um dos grandes idealizadores não, precursores e organizadores do yoga, ou da yoga, como queiram dizer, né? E nos livros do Deepak Chopra, né, que são as 7 leis do sucesso, o Deepak Chopra ele fez alguns desdobramentos desse livro. Ele tem as 7 leis do sucesso, depois eles têm as 7 leis dos pais para os filhos e tem as 7 leis da yoga, ou do yoga. E ele fala o seguinte, o Patanjali, que viveu mais ou menos 200 anos antes de Cristo, ele falou que todo bom yogi tinha que ter 3 coisas. Olha que bacana, Nando, olha que bacana. Ó. Primeira coisa, ele tinha que fazer 3 perguntas. Primeira, quem sou eu? Opa, quem sou eu é autoconhecimento. Concorda ou não? Segundo, o que eu quero? Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu falei assim, eu quero evoluir. Evoluir aonde, Nando? Evoluir moralmente, eticamente, intelectualmente. Agora, a evolução não precisa de conhecimento? Conhecer. Evoluir, eu quero evoluir, eu quero estudar, evoluir. Ó, autoconhecimento, conhecimento. E a terceira pergunta do Patanjali, onde eu posso servir? Que é prática do bem. Nando, eu fico pensando, será que é coincidência? Olha só, primeira coisa do Aulus, autoconhecimento. O Patanjali, quem sou eu? Quem sou eu? Segundo, o que eu quero? Evoluir. Lá, conhecimento, estudo. Terceiro do Aulus, prática do bem. Terceiro do Patanjali, onde eu posso servir? Prática do bem. E aí, Nando, o pessoal pode falar assim, não, mas eu não sou o Chico. E aí, eu vou contar rapidinho uma história, é uma história que muita gente conhece, mas vou contar rapidamente. O Carlos Bacelli diz o seguinte, que nós sabemos que todos nós temos uma aura, né? A nossa aura mede em média meio centímetro, 1 centímetro. Tem gente que pensa que é 10, que é 20, né? Mas é meio, 1. Quando a gente está vibrando amor, aumenta um pouquinho, 1 centímetro. O Chico foi medido, né, pela NASA, a aura dele variava de 30 a 40 metros. Só para você ter uma ideia, né? Então, o Chico tinha uma capacidade que era ler
ler a mente das pessoas. Ele sabia o que as pessoas estavam pensando. Olha que coisa fantástica, Nando. Ele tinha aquele pessoal na fila, né? O Bacelli até conta brincando, né? Que tinha uma mulher lá, por exemplo, que falava assim: aquela peruca do Chico tá meio feia, que coisa mais esquisita essa peruca do Chico, né? Aí uma outra falava assim: o Chico tá gordo, né? Tá gordo o Chico, né? Aí quando chegava aquelas pessoas na fila lá para ele, para conversar, ele falava assim: minha irmã, vou ver se eu melhoro um pouquinho minha peruca, porque a senhora achou que tá feia, né? Aí a que falou que ele estava gordo, falou assim: minha senhora, eu vou ver se eu faço uma dieta, o pessoal traz muita comida para mim aqui, né? Então ele levava tudo isso na brincadeira. Aí o Bacelli falou uma coisa que era muito mais importante. O Chico, além dessa capacidade de ler a mente, ler o pensamento das pessoas, ele tinha uma coisa chamada misericórdia. Misericórdia, o que que é? Córdia, coração. Ver a miséria do outro com o coração. Então, ele via o pensamento das pessoas e tinha misericórdia daqueles pensamentos. Isso, você não precisa ter mediunidade para ter, né? O Chico mesmo falava assim: a maior mediunidade que pode existir é a bondade. Então, disciplina na bondade, disciplina na misericórdia. Mas como é que a gente vai fazer isso? Com o autoconhecimento. Porque se eu te julgo muito, Nando, é porque eu não me conheço. Porque quanto mais eu me conhecer, mais eu for falar assim: o Nando faz isso que não é legal, mas eu também faço. Eu me conheço. Aí eu vou estudar psicologia, vou conhecer vários campos, né, da filosofia. Quanto mais eu conheço, mais eu vou aplicar em mim. E quanto mais prática do bem, mais eu uso esses meus conhecimentos, né, através da bondade, da misericórdia com o outro, né? Porque já pensou se a gente conseguisse ler a cabeça de todo mundo, Nando? Né? Nossa, A gente e o tem que ter Chico tinha, misericórdia, né? ele tinha essa sensibilidade tão grande que às vezes ele não sabia se a pessoa estava encarnada ou desencarnada, né? E provavelmente ali ele ouvia, além da voz das pessoas, né? Porque lá tinha aquela frase, né? O silêncio é uma prece, né? Aquela frase que ficava. Então as pessoas encarnadas faziam meio que um silêncio ali, não tão silencioso, porque quem esteve lá sabe que as pessoas ficavam conversando, além do que ele ouvia os pensamentos e além do que ele ouvia os espíritos, né? Então eu vejo que ele realmente precisava muito de se autoconhecer, de conhecer e também de colocar em prática, porque quando a gente coloca essa terceira opção aí, que é a prática do bem, ou como você disse, onde eu posso servir, né, o serviço, é onde nós mais nos fortalecemos, é quando a gente coloca essa terceira disciplina, vamos dizer assim. Então, o Chico precisava muito disso, porque ele era muito atacado. Então, imagina que essas pessoas estavam falando da peruca dele. Eu também, quando eu tive lá, eu achei que ele estava gordo, né? Eu vi aqui assim, mas não era isso. Era que as pessoas, ele era muito frágil e magro, e as pessoas iam lá e abraçavam ele, até machucava. Então, tinha alguns reforços assim, no paletó, por dentro do paletó dele, para as pessoas não machucarem ele, porque principalmente quando ele já estava mais idoso, né? Precisava tomar todo um cuidado, né, com a saúde dele. Isso eram coisas pequenas, né? Imagina o que, quanta afronta que ele não recebeu ali, né? Mas essa estrutura que é por isso que Emmanuel diz para ele, essa estrutura toda que ele precisava para suportar não só 30 livros, como mais de 300 livros, né? Veja como ampliou em função dele ser uma pessoa correta, honesta, é, pessoa dedicada, né? O serviço aumenta, né? Quer dizer, amplia. Parece que é aquela passagem do Evangelho que Jesus multiplica os pães. Parece que os pães se multiplicam quando a gente coloca toda essa dedicação, né, Toninho? E o interessante, só lembrar, né, Nando, quando você tem essa disciplina que você se conhece. Vamos colocar bem claro, Nando. Eu me conheço, quanto mais eu me conheço para quê? Para compreender melhor o outro.
Não para me achar melhor que ninguém, para perceber que eu também tenho minhas falhas. Quando eu percebo que eu tenho falha, eu tenho que passar por um processo de humildade. Aí eu vou estudar e vou usar esse meu estudo com humildade, na prática do bem, certo? Você vê uma coisa assim, ó. Quando a gente fala em disciplina, essa disciplina serve para tudo, Nando, tudo. Então você fala assim, como é que eu uso essa disciplina? Olha, toda vez, vamos supor, eu estava no trânsito hoje. Aí um camarada me xingou. Tá? Eu posso ficar com raiva dele, eu posso descer do carro, eu posso xingar, né? Ou eu posso fazer uma análise e pensar, por exemplo, assim, olha, eu de vez em quando eu tenho vontade de xingar alguém? Tenho. Só que eu já me controlo um pouquinho. O meu irmão não se controlou. O meu irmão lá, cara que me xingou, né? Aí eu fico pensando assim, será que ele estava bravo comigo? Ou será que ele tem problemas que vieram desde cedo? Porque eu tenho um pensamento, Nando, as coisas nunca são pessoais. Aquele camarada que me xingou, ele já estava nervoso por alguma coisa. Não é comigo. Então, isso faz com que eu fique mais tranquilo e eu possa, de alguma maneira, até ajudar esse meu irmão. Não xingando ele, não sei o quê. Por quê? Porque eu me conheço, admito que também tenho vontade de xingar, percebo que às vezes não é com aquela pessoa, porque eu já estava nervoso. Às vezes eu cuido da minha mãe aqui, né? E às vezes eu perco um pouquinho da paciência com ela. Eu falo assim, opa, por que aconteceu? Eu vi alguma notícia que me deixou irritado, e eu vou transferindo para ela. Eu falo assim, opa, calma, não é com ela. Eu estava irritado com outra coisa. Isso o que que é? É me conhecer. Aí eu vou colocar a culpa, por exemplo, da minha mãe, que tá com Alzheimer, né, Nando, e esquece essas coisas. Não, eu aqui não estou bem. Eu que posso melhorar. Isso é autoconhecimento, mas eu tenho que ter humildade. E nem sempre a gente tem, né, Nando? A gente tem que estar muito atento. É o famoso orar e vigiar. Disciplina com isso. Toda hora que acontecer alguma coisa que me incomoda, olhar para mim e falar assim, opa, eu seria capaz de fazer isso? Né? Como é que eu ajo dessa maneira? E compreender isso. Essa é a disciplina, né? Aí você tem o conhecimento e a prática do bem, ela vem automática, né? Porque você vai usar isso, como você bem falou, né? Na prática do bem, porque se não for na prática do bem, que sentido tem? Jesus, por exemplo, Jesus, um mestre, Jesus entendia de medicina, de psicologia, de física, mecânica quântica, de história, geografia, tudo que você podia entender. E ele falava com quem? Com as pessoas de maneira humilde, falando de maneira que as pessoas entendessem através das parábolas, né, Nando? Olha, isso não é bondade? A prática do bem, né? A prática do bem. É o grande exemplo. Por isso que Jesus é mestre, né? Falava e exemplificava. E outra coisa, né, Nando? Andava com as prostitutas, com os leprosos, com os fariseus também. Todo mundo, né? Então, né, Tony, às vezes as pessoas acham, poxa, mas eu estou cansado, né? Será que eu tenho que, mais uma vez, estar me disciplinando? Mas é tão importante que a gente tenha a disciplina, porque tudo que nos rege, as leis que nos regem, as leis universais, as leis que a gente estamos inseridos nela, há uma necessidade de a gente ter uma conduta, pelo menos razoável, dentro de um parâmetro de disciplina, para que a gente também não perca tempo, para que a gente também não é, é, entre no campo do outro, né? Porque a gente precisa respeitar. Tem o campo do outro, tem o território do outro, nosso território é um, do outro é outro, então a gente não pode. Aí precisa ter disciplina, né? A gente precisa ter disciplina para estudar, senão a gente não consegue avançar no estudo, para se alimentar, a gente precisa ter disciplina para se cuidar quando a gente precisa de saúde, tem que tomar o medicamento na hora certa, tem que ir ao médico, tem que. São coisas que é uma exigência, às vezes a pessoa fica, mas pô, vou ficar seguindo regras. Né? É necessário a gente estar sobre ela. Essa questão de livre-arbítrio, eu lembro, né, que o doutor Adão dizia, livre-arbítrio até um certo ponto. Né? A hora que você invade o território do outro, que você extrapola a lei, que a gente que estamos regidos por ela, acabou o livre-arbítrio. A partir daí você tem responsabilidade, isso sim.
Então, a gente precisa ter responsabilidade. Talvez o que o Emmanuel estava dizendo para o Chico é: tenha responsabilidade, tenha responsabilidade, tenha responsabilidade, né? Dedique-se, dedique-se, dedique-se. Tantas outras coisas estão inseridas aí, então a gente precisa ter realmente um pouco mais de disciplina em tudo que a gente faz, senão, poxa, começo a fazer um exercício para mim manter uma forma física. Bom, segunda-feira eu começa segunda, terça, quando é sexta-feira já não está fazendo mais. Então, o atleta que, por exemplo, está na Olimpíada, ele precisa de disciplina para ele poder chegar e ter a performance que ele precisa ter. Então, em tudo na vida a gente precisa, não é, Toninho? E, Nando, essa questão da prática do bem, acho que é muito importante a gente frisar isso, Nando. Que o pessoal fala assim, mas eu não sou o Chico Xavier. Eu vejo algumas pessoas falando assim, ó, a gente precisa de mais Chico Xavier. Mas tem um Chico Xavier dentro de você, né? Tem um Chico Xavier dentro de você. Esse Chico Xavier, ele talvez não tenha aquela mediunidade fantástica do Chico, né? Mas ele tem o quê? Essa capacidade de ter bondade, de ter paciência, de compreender, né? Compreender o outro, compreender a fragilidade do outro, assim como você tem fragilidades, compreender a fragilidade do outro. E esse exercício de prática do bem é que nos faz crescer, Nando. Porque assim, ó, não adianta eu ter um potencial se eu não coloco em prática isso. E, ó, por exemplo, gostar do Nando, você é meu amigo, Nando, gostar de você é fácil. Agora, gostar daquele político, por exemplo, né, que a gente tem que aprender a rezar por ele, a rezar, a entender que ele tem as fragilidades dele, que numa próxima encarnação ele vai ter que arcar com uma série de coisas, assim por diante, né, Nando? Entendeu? É na prática do bem. Dar uma cesta básica é fácil, Nando. O pessoal acha que prática do bem é isso. É dar uma esmola. Não. Prática do bem é aquela que você dá de você, né? Que você trabalha o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, né? Essa é a coisa, por exemplo, que o Jesus falou: amai vossos inimigos, né? Essa que é, né? Esse que é o mais difícil, né, Toninho? E então, a gente, baseado nessas palavras tão encantadoras que a gente, né, vem ouvindo do Toninho e lembrando do Chico também com um encanto do seu trabalho, a gente quer dar uma pausa para um momento de prece, de oração e de vibrações, né? É um momento que a gente também, de alguma forma, aprende alguma coisa. A oração é uma das... Vamos supor que na faculdade da vida, na universidade da vida, a gente tem várias disciplinas lá, né? Então, uma delas é a oração, né, Toninho? Então, vamos para esse momento de oração e se o Toninho puder, né, nos presentear aí com essa prece e oração acompanhada aí com o seu violão. Então, você que está aí, nos acompanhe e nesse momento, né, visualize, pense em alguém da família, pessoas que estão aí precisando de socorro e de amparo, através desse momento de prece. Vamos lá, Toninho. Então vamos nos ligando aos bons espíritos, aos nossos mentores, nossos anjos guardiães, aos amigos espirituais que trabalham na TV Mundo Maior, na Rede Boa Nova. Vamos lembrando da disciplina, disciplina, disciplina. Que possamos ter essa disciplina do autoconhecimento. Nos olhar com humildade, ver as nossas fragilidades, assim compreendendo a fragilidade do nosso próximo, percebendo que todos somos espíritos em evolução. Somos humanos, estamos crescendo, todos, cada um ao seu tempo. Vamos nos ajudar uns aos outros, com a compaixão, com a misericórdia, com a oração. Mas vamos também estudar. O estudo faz parte do nosso desenvolvimento intelectual, do saber da natureza, das coisas da vida.
E tudo isso vai servir para a nossa prática do bem. Essa prática do bem, que pode ser em casa, pode ser na rua, pode ser no trabalho, pode ser no WhatsApp, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram. Principalmente nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nesta prática do bem. Vamos deixar uma vibração no ar para que os bons espíritos levem para aqueles irmãos mais necessitados, aqueles que estão com grandes desafios na área da saúde, na área financeira, na área dos relacionamentos, que eles possam ser fortalecidos em seu entendimento, em sua fé, em sua coragem, que eles possam viver a vida com amor, paz e alegria. Vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior, que nos envolve sempre em seu amor, em sua luz. Nos ligando a Deus, nosso Pai, e fraternalmente a todos os nossos irmãos do planeta, com muito amor e com muita paz no coração. Que assim seja, graças a Deus. Maravilha! Que bom a gente poder ter essa conexão, né? Ainda mais aí o Toninho com o seu amigo violão, trazendo essa emoção de uma disciplina na Universidade da Vida, que é a oração. É uma das coisas que a gente precisa colocar em prática. E o Alvorada, né, que é esse programa, sempre traz, né, pelo menos aqui no fuso horário do Brasil, pela manhã, né, às vezes as pessoas estão em outro fuso horário e é tarde ou é noite, sempre dando início, nem que seja os primeiros minutos do dia ou desta hora que você aí vai viver. Muito bem, então a gente quer dar um recadinho. Você ainda não é sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, participe e desenvolva esse trabalho de doação aí também, de colocar em prática o bem, né, que é uma das disciplinas aqui, né, o autoconhecimento, o conhecimento, mas a prática do bem. Então, é fácil. Como que você pode ajudar? Entre em contato através do site amigosdaboanova.com.br e também através, né, dos telefones que vamos passar para você agora. É o 0 operadora 11 2458 3214 e também o WhatsApp. Até o Toninho citou aí, né, na sua prece, é o 97261-0272. Aí você entra em contato e faça parte dessa família de divulgação do bem, do Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Isso mesmo, Toninho. Precisamos muito, né, de colocar em ordem, vamos dizer assim, a nossa vida, né? Às vezes as pessoas estão aí passando por desafios grandes, por dificuldades, e colocar em ordem, muitas vezes é aí. O Chico se via diante de uma tarefa imensa. Então, o que ele precisa? Ele precisava de algo que pudesse nortear o seu caminho, né? Até chegar a quase os 500 livros. Então, nós precisamos também, dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, de disciplina, ou quem sou eu, ou aqui não é o que eu quero, como que é? O que eu quero e, né, onde eu posso servir. Muito interessante isso aí. Nando, é interessante porque assim, Nando, as pessoas falam assim, eu queria trabalhar numa casa espírita. Mas se não tem a casa espírita, meu amigo, trabalha na igreja. Trabalha onde você puder. No seu trabalho, faz o seu trabalho com amor, né? Com espírito de serviço, né, Nando? Porque a gente pensa assim, eu vou trabalhar. Não,
Eu vou trabalhar, vou ser remunerado por isso, mas vou fazer isso com espírito de serviço. Você é um professor que não vou fazer só o que é pedido, eu vou fazer algo a mais. Eu vou compreender a necessidade dos meus alunos. Em vez de ficar falando assim, esses alunos são tudo mal educados, eu vou procurar entender por que que eles estão mal educados. Como que eu passo? Eu sei que o pessoal fala, tem gente que fala assim, eu não ganho para isso. Não, mas Deus está te dando a vida para isso. Para você ter esse espírito de serviço, né? É para tudo, ser um bom médico, né? Uma pessoa que atende bem. Você vai varrer um lugar? Varra. O Francisco de Assis, né, lá na igreja de São Damião, ele antes das reuniões, ele varria a igreja, o Francisco de Assis, né? Eu vejo assim, né? Não tem demérito nenhum fazer bem feito, né? Lavar uma roupa, lava com amor. Vai fazer uma comida, faz a comida com amor. Vai fazer um programa na Rádio Boa Nova, faça com amor. Tem que ser com amor. Porque, Toninho, senão não adianta nada. A gente acha que está fazendo alguma coisa e no final a gente não está fazendo nada. A gente está só perdendo tempo. E imagina você chegar na vida espiritual e falar, e você se achando que fez, né? Se achando que fez. Mas aí eles vão mostrar um filminho lá para nós. Olha aqui, ó, o que você estava pensando naquela hora? Olha como que você estava só representando. Você não estava realmente com o coração naquilo que você estava fazendo. Então, perder tempo. A gente precisa a gente tem a eternidade? Temos, mas nenhum trecho, nenhum pedaço dessa eternidade ele será como este que nós estamos vivendo agora. Por isso a necessidade de conhecer-se a si mesmo. Por isso a necessidade, aí a pessoa fala, mas já estou cansado, já tenho idade, para que eu vou ficar lendo filosofia, por exemplo? Para que eu vou ficar conhecendo isso, aquilo? Já estou no final da vida mesmo, mas não, a gente vai, isso é cabedal, isso é bagagem que ninguém vai tirar de nós, a gente vai levar por onde a gente for, e a vida é eterna, então, e as oportunidades aparecem às vezes agora. Se eu tivesse, né, aproveitado, e isso é doloroso, né? A gente não aproveitar aquilo que se fez oportuno e depois ficar lamentando, né? Então, temos que se disciplinar aí. É um chamamento muito interessante esse da disciplina, disciplina, disciplina. Então, Nando, aí a gente tem companheiros na doutrina espírita, por exemplo, assim, eu vou em todas as reuniões, eu estudei, li todos os livros, né? Mas eu carrego a cesta básica, eu faço tudo isso aqui, né? Mas não é o que se faz, é como se faz, é a qualidade com que você faz, né? E aí você fala assim, tudo bem, você fez tudo isso, mas chegou no carro, veio um pensamento sobre alguém que você, de alguma maneira, você ficou sabendo que a pessoa caiu, você ficou pensando, bem feito. Pronto. Você já se ligou mal, né, Nando? Vamos falar, vou indicar um livro, né, para o pessoal, que é o livro Voltei. O Voltei é do Chico Xavier, com o irmão Jacó, né? O irmão Jacó é um nome fictício, né? O irmão Jacó, depois o pessoal fala, é o Figer, né? Frederico Figer, se não me engano. Era considerado, na época, o espírita mais evoluído. Foi presidente de tudo. Chegou no plano espiritual, meu amigo, nossa, ele ficou tão decepcionado porque ele percebeu que o que ele fez não tinha a qualidade, foi mais quantidade do que qualidade, né? E o nosso trabalho aqui não é fazer a caridade, é fazer com caridade, é transformar a caridade de substantivo em adjetivo, né? É fazer diferente. Às vezes você faz menos, mas faz com amor. Cuidar de alguém da sua família, né, Nando? Cuidar de alguém da sua família com amor, né? Procurar entender o outro, como você... Eu falei do WhatsApp, é verdade. Alguém manda uma coisa ruim para você no WhatsApp, não passa para frente. Passa coisa boa, né? É uma coisa assim, né? Então, Tony, esse de cuidar, né? Também o do cuidar-se, né? Cuidar-se com amor, se cuidar com amor também. Como é que a gente pode deixar de lado cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar, cuidar que nem o Chico lá, não, eu vou melhorar a minha peruca. E ele justamente
colocava a peruca porque ele falava, mas por que você está aí no espelho, né? O Emmanuel falava, colocando peruca, ele falou assim, eu não quero agredir com a minha feiura as outras pessoas, né? Eu não quero, eu quero pelo menos ter né? Então, isso é o conhecer a ti mesmo também é o cuidar-se, né, de si mesmo, do amar-se, para que a gente possa estar pronto ou pronta aí para as outras atividades e tarefas e tendências que a gente vem a ter, né, como o conhecimento que a gente vai buscar e também a prática do bem que a gente precisa levar a efeito, o servir, né? A gente precisa, o autoconhecimento e o conhecimento está, e também o servir está tudo dentro disso, né, Toninho? Fernando, e falando um pouquinho dessa coisa da peruca, né? Eu sempre converso com o John Harley, né? O John Harley que foi conhecer o Chico, é um dos biógrafos do Chico, né? Chico. E o John Harley falou assim, essa coisa da peruca tem vários motivos, mas o maior, sabe o que é? É que o Chico também era vaidoso. E qual o problema dele ter a vaidade dele? É a vaidade, ele queria se aparecer, se apresentar melhor. Né, Claro, Nando? não é Então, cuidar de si mesmo, isso disciplina aí. não é exagero, né, Nando? Mas disciplina no se cuidar também, no se apresentar, né, as pessoas. Para não agredir, né? Porque às vezes a gente já não é bonita e a gente ainda chega com cabelo, com uma roupa, a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar desse veículo que foi nos ofertado, nos oferecido Ô, na Nando, vida. essa coisa de não ser bonito não é o nosso caso. Porque nós somos bonitos. E além de ser bonito, nós somos humildes, né, cara? Nós somos super humildes, né? Aliás, era uma das coisas que mais me impressionaram, né? Quando eu tive com o Chico lá, visitando o Chico, que me impressionou muito, além da humildade, dessa dedicação, né? De disciplina, era essa humildade dele, a coisa que a gente se sentia até pequeno, né? Porque ele era muito grande nisso, né? Às vezes até é interessante falar uma grande humildade, não, é que era uma coisa muito latente nele, né? Ele irradiava isso para a gente. Então, muito que a gente precisa aprender, né, Toninho, com esses exemplos aí. Da Maria Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce, né? Todos esses espíritos que a gente tem aí como exemplo aí na vida do próprio, né, citado já por você, Francisco de Assis, né? Com certeza. Mas é isso. Nós chegamos já aqui no finalzinho. Que você quer aí deixar a sua mensagem para o nosso rádio, para a nossa rádio ouvinte, e telespectadora e telespectador, né? E também se despedir daqui a pouquinho aí com a música. Fique à vontade, Toninho, aí, para as últimas considerações aí. Nando, só acentuar o seguinte: nós não precisamos ter a mediunidade do Chico Xavier para fazer trabalhos. Nós podemos fazer o nosso trabalho mediúnico, que é a bondade, onde nós estivermos. Né? A gente não precisa ter aquele cabedal que o Chico tinha. Né? A gente pode fazer onde a gente estiver essa prática, que é a bondade. Que o Chico falava que a maior mediunidade é a bondade. Você é intermediário de Deus nas atitudes que você pratica. E essa bondade é no pensamento, no sentimento e nas atitudes. Com o outro e com você também, né? Tendo autoconhecimento, estudando e praticando bem. Isso é importante, né? Que bom. Obrigado aí, Toninho. Muita paz aí, muita luz para você e para todos aí que estão ligados na rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. A gente volta no próximo programa Alvorada com você. Esteja conosco aí. E vamos indo embora, né? Desejando para você muita paz, muita luz aí, para quem está, bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde, boa noite para quem está de boa noite. Vamos lá, Toninho. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.